Estamos iniciando a gravação da aula, né, do dia de hoje, né. O nosso tópico será a discussão da estereoquímica configuracional, né. Nós vimos os conceitos da estereoquímica conformacional e hoje iniciamos, então, a discussão da análise dos arranjos espaciais, né, com essa definição configuracional, né. Então, apenas relembrando alguns conceitos que nós já vimos lá no início da disciplina, a questão dos arranjos e como que nós usamos, que recursos nós usamos, recursos no caso gráficos, né, para representar as estruturas no espaço, né. Então é importante aqui, né, lembrar de que se desenha a estrutura, se tem um carbono tetraédrico, se tem um plano, se tem um centro, algo assim. Então, sempre lembrar das ligações no plano, as ligações fora do plano. Aí você põe em modo cunha, no caso ali, ligações tracejadas, ligações em cunha, né? Que representa esta perspectiva, né? Ligação que se aproxima e ligação que se afasta do observador. Bom, a estereoquímica, então, ela eu dividi ela nos dois conceitos, a configuracional e a conformacional, e agora nós vamos trabalhar restritamente com um conceito de estereoisômeros, né, em que esses compostos, que têm a mesma fórmula molecular, né, eles contêm também, eles apresentam a mesma conectividade molecular. Né? O que significa isso? Que eles têm a mesma sequência de átomos e de ligações. Tá? Então, se você olhar os isômeros configuracionais, você enxerga isto, né? Eles têm sempre a mesma sequência de átomos e de ligações, né? Porém, no espaço, quando se desenha as estruturas espaciais, elas não são iguais, né? E elas não se interconvertem a partir de processos rotacionais. Não tem jeito, né? Por que é muito usado como referência as mãos, né? Porque se você olhar, por exemplo, a mão direita e a mão esquerda, ou o pé direito e o pé esquerdo, né? Vamos dizer assim, são duas figuras, são dois objetos que têm a mesma conectividade biológica, ou seja, tem os 5 dedos, né? Polegar, o indicador e assim por diante. E entre eles, tu tem essa mesma relação, ou seja, nos dois objetos, à direita e à esquerda, tu tem o polegar, tu tem o indicador, tu tem o dedo médio, tem o dedinho e assim por diante, né? Mas quando você aproxima os dois objetos e tenta correlacioná-los, tem alguma coisa que não coincide, né? Então, eles têm um arranjo que pertence a eles, né? Então, daí vem o termo, né? Quer, que é mãos do grego, né? E que é a quiralidade, né? Então, esse arranjo é exclusivo, né? A mão esquerda tem um arranjo que é sempre naquele sentido, né? Enquanto que a mão direita tem um arranjo que pertence aos objetos, né? A mão direita, né? Então, a estereoquímica configuracional, ela trata, então, dos arranjos absolutos no espaço, em 3 dimensões, né? Enquanto que a conformacional, ela se preocupa com que eu chamo aqui de arranjos relativos, porque por um processo rotacional você pode converter um no outro, enquanto que na análise da estereoquímica configuracional, não. Né? Então, começamos por a diferença. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu preparei um conjunto de moléculas, né? São pares, né? São pares de moléculas que têm a mesma fórmula molecular, tá? A mesma fórmula molecular, e quando se desenha esses compostos no espaço,
tu vai enxergar algumas diferenças. Então, assim, ó, os isômeros, por exemplo, os isômeros, a isomeria plana, né, ela trata dos isômeros constitucionais. O que quer dizer isso? Vamos pegar o caso, você desenha butano, tá? N-butano. E depois você desenha o metilpropano. Então, quando se faz o diagrama gráfico das duas moléculas no papel, tu escreve ela, né? A estrutura de um e do outro, não há dúvida, né? Eles são diferentes. Né? Você não precisa de nenhum argumento espacial para verificar a diferença. Por isso que são chamados de isômeros constitucionais. Então, eles têm uma constituição química distinta. Né? É o butano e é o metilpropano. Mas, voltando ao caso das mãos, por exemplo. Né? Se você olhar a mão direita e a mão esquerda, a constituição biológica é a mesma. Né? Não tem nem, as duas têm a mesma constituição. Mas, entre elas, tem uma coisa que não bate. Né? Não bate. Então, isto é uma propriedade desses objetos. Né? E aí nós estamos falando deste arranjo absoluto. Então, aqui nós estamos discutindo dois, aos pares, né? Moléculas que apresentam sempre a mesma forma molecular. Né? Então, é importante assim, né? A análise configuracional aqui, estou restringindo a um conjunto de moléculas que tem sempre o mesmo número de átomos. Né? Porque se você pegar, digamos, dois isômeros configuracionais com a fórmula, digamos, diferente, a fórmula molecular diferente, então eles naturalmente serão isômeros constitucionais também, né? É isso que eu quero dizer, né? Tá? Então, aqui, neste caso, eu desenhei as moléculas em várias projeções, aqui projeção cavalete, nessa aqui na projeção tipo Howard, né? E o que eu quero mostrar? Então, exemplo aqui, tu tem uma molécula bifuncional, um hidroxi, um álcool bromo, né? Em que está posicionado os grupos polares, o bromo e a hidroxila, num arranjo antiperiplanar, e aí avaliamos a mudança deste arranjo para o outro, em que os dois grupos permanecem no modo antiperiplanar, porém agora as duas metilas ficaram no modo contrário. Né? Então, enquanto no primeiro as duas metilas estão no mesmo lado, no segundo estão em lados opostos. Então, esses dois arranjos, que eu chamei de anti, né? Para o 2 bromo, 3 bromo, 2 butano, opa, 2 butanol, tá? Botou um N aqui, 2 butanol, se eles são iguais, né? E se nós podemos converter, através de uma rotação simples, pegar qualquer ligação aqui, rotacionar e verificar se obtém a mesma coisa. Então, nesse caso em particular, o objeto aqui de análise é rotacionar nessa ligação aqui. Você rotaciona à esquerda ou à direita e verifica se esse processo rotacional conduz a uma estrutura nova que é igual à inicial. Né? E não é o caso. Então, a pergunta aqui é, eles são iguais? Não. Né? Podemos converter através de uma rotação simples, carbono 2, carbono 3? A resposta também é não. Não tem jeito. Tá? Mesmo tendo a mesma conectividade molecular. Então, o que é isso? Né? O carbono 2 e o carbono 3, eles têm sempre a mesma sequência dos átomos. A ligação com o oxigênio, ligação com o bromo, com a metila, com H. Né? O que muda é no espaço. Tá? Se olharmos o ciclo, né? O ciclo propano, o isômero trans e o isômero cis. De novo, né? São iguais? Não são. Pode se converter um no outro através de da rotação de uma ligação simples? Aqui a resposta é óbvia, não, né? Porque tu tem o ciclo. Né? Então, as duas estruturas também não são iguais. Não são iguais. Mas são isoméricas. Se você pega agora em moléculas planas, como é o caso dos alcenos, né?
ou que não tem não tem um carbono tetraédrico, né? Então, tu tem um alceno de geometria Z e geometria E, ou cis e trans de cloro e eteno. Então, esses dois compostos, eles são iguais? Não, não são, são diferentes. Né? Então, o que nós queremos olhar aqui, né? Então, a primeira pergunta a ser respondida, né? É essa questão da igualdade, se é a mesma coisa. Se não são. Depois, se eles poderiam ser imagens especulares, né? O que é isso, imagens especulares? É aquela reflexão no espelho, né? Também não são, né? E eles são diferentes. Essa é a resposta. Eles são diferentes. Então, os pares são diferentes. Daí surge o nome, né, o termo de diastéreos isômeros. Então, o que são os diastéreos isômeros? São os isômeros espaciais, cuja representação no espaço, uma é diferente da outra, e elas não podem ser interconvertidas através de processos, sejam eles rotacionais, sejam eles de reflexões, assim por diante. Tá? Bom, se nós agora pegamos mais um conjunto de moléculas e olharmos agora aqui embaixo, né? Então, eu volto para essa projeção cavalete da função mista, né, bromo-álcool, e redesenhei agora, né, o que eu fiz? Eu redesenhei as estruturas e entre elas, né, elas são diferentes. Tá? Porém, o que acontece se comparar estas duas estruturas com as de cima aqui? Então, agora nós temos um conjunto de 4 moléculas. Né? Aos pares, no sentido horizontal, eles não são iguais. Aqui é a mesma coisa. Comparar esse com esse aqui, tu não tem igualdade. Né? Então, se nós compararmos com os de cima, então a pergunta é: este aqui com este são iguais? E este com este se são iguais? Né? Então, nós olhamos os dois, as duas moléculas, as duas comparações, são iguais? Não. Mas eles são diferentes? Sim. São diferentes em que sentido? Eles são diastéreos isômeros? Não. Mas eles são imagens especulares. Então, por exemplo, a primeira estrutura aqui com a terceira, a relação entre elas é imagem especular. Isso quer dizer que se você projetar a primeira no espelho, tu obtém como imagem essa terceira aqui. E essa segunda, projetando a sua imagem no espelho, obtém essa quarta aqui. Então, essa relação é a relação de espelho. É mirror, que se diz, né? Então, essa relação de espelho gera uma relação especular. Se agora você pega o ciclopropano e faz a mesma comparação, né? Então, dá de especular, dá de especular, né? De que o primeiro com o terceiro aqui são imagens especulares, da mesma forma o segundo com o quarto. Né? Aqui, claro, eu só lembro, né, que eventualmente as moléculas podem ter internamente essa relação especular, como é o caso do ciclopropano aqui no cis. Então, o que essas moléculas são? Tá, elas são isômeros, ok. Elas são isômeros constitucionais? Tipo assim, isômero de posição, isômero de cadeia, isômero de função? Não, não são. Então, o que eles são? O que eles são, então? Esses pares de compostos. Né? Este aqui, que tem uma relação especular, o que é? Né? Este do ciclopropano, da mesma forma. Né? Tá? E aí nós chegamos em objetos mais genéricos, né? Em que um é a imagem especular do outro, mas é um objeto, é um chinelo, é o pé direito, é o chinelo direito, chinelo esquerdo. Né? Então, estas relações espaciais vão definir agora um novo conjunto de isômeros. Né? E aí nós vamos usar, então, o conceito da reflexão. Né? E essa questão da reflexão, ela vem, a química, né, ela usa o conceito usado na física, né? Os objetos reflexivos, né, e os objetos que espalham a luz difusa.
Então, um objeto reflexivo é aquele que tem uma relação especular. Quer dizer, a radiação que incide naquela superfície, ela incide e ela é emitida sempre no mesmo ângulo. Então, é esta relação especular, né, que é a relação de espelho. Né? Enquanto que numa superfície, digamos, rugosa, como é o caso, sei lá, superfície da Lua, né? Então, numa superfície rugosa, tu tem a incidência dos raios luminosos, da radiação, portanto, mas a sua reflexão não é exatamente o mesmo ângulo de incidência. Então, tu tem uma divergência nesses ângulos da luz espalhada. Então, tu tem uma superfície difusa, né? Então, é isso que nós vamos agora discutir, né? Que é a propriedade, né? Que os objetos têm, que é a reflexão especular, né? Então, se tem essa propriedade de reflexão especular, tu tem uma classificação desses objetos, né? Então, as imagens, né? As imagens que se formam, elas são imagens especulares, né? É como, é como se você estivesse olhando no espelho e você enxerga o objeto e a sua correspondente imagem, né? Elas são, os dois entre si têm uma relação especular, uma relação de espelho, né? E aí é importante, né? As imagens especulares e os objetos, eles sempre terão a mesma conectividade, né? Porém, terão um arranjo em 3 dimensões que é oposto. Disto resulta o termo enantiomorfos, né? Então, a palavra de origem grega quer dizer, tu tem dois objetos que guardam entre si essa relação especular, mas têm formas opostas. Então, enantiomorfos, morfos forma, enantio oposto, a forma oposta, né? Claro que, por exemplo, se você pegar uma esfera, né, como é esse caso aqui, e projetar a esfera no espelho, tu tem uma relação especular, tu tem objeto e imagem. Só que este objeto, ele é exatamente igual à imagem, né? Então, ele não é um enantiomorfo, né? Ele não é um enantiômero, né? Mas, no caso das moléculas anteriores que nós vimos, aí sim nós vamos tratar não de diastereisômeros, mas sim de enantiômeros. E aí, nós temos que olhar que existe um critério que define os enantiômeros, as formas enantiomórficas, que é o critério de simetria, né? Então, a simetria é que vai governar as nossas relações agora. Então, você vai olhar para os objetos, para as imagens, e vai verificar essa questão da simetria. Então, o que está por trás da questão das mãos, né? Quando você olha a mão direita e a mão esquerda? Eles têm a mesma conectividade, ok. Eles têm a propriedade da reflexão especular, ok. Se você projetar a sua mão direita no espelho, gera a mão esquerda. Projeta a mão esquerda, gera a mão direita. No entanto, essa propriedade especular não, como é que se diz? A propriedade existe, mas você não consegue sobrepor o objeto à imagem, né? Então, a forma oposta vem desta característica, que é a não sobreponibilidade. Então, tu tem uma operação de reflexão, o objeto se transforma em imagem, entretanto, as duas figuras, elas não são sobreponíveis, tá? Mas tu tem uma simetria aí associada que é o espelho, tá? E essa questão da simetria é tão impactante nas nossas vidas, né? Que se você olhar em vários setores da atividade humana, ela está presente, né? Aqui eu peguei apenas um exemplo de um pintor europeu, em que, se você olhar com detalhe, né,
figura, o quadro que ele preparou, na verdade, é um padrão repetitivo, né? De cavalo e cavaleiro, né? Então, esse é um padrão de simetria, né? Bom, essa questão da simetria, ela é tão importante, né, que ela ganha um contorno, digamos, científico a partir do trabalho do cientista francês, do Pasteur, em que ele, pela história, né, ele conta, então, relata, né, a separação de cristais de um sal orgânico, né, presente aí em produtos, né, em uva, coisa assim, né, que são os ácidos tartáricos, né. Então, diz, né, conta a história que ele fez um processo de separação manual. Então, com lupas, com microscopia óptica, na época que foi inventado, o microscópio óptico já existia, né? Então, com essas ferramentas e uma pinça, ele foi olhando pelo microscópio a forma dos cristais e foi separando, né? Então, no final das contas, ele separa dois tipos de cristais e a relação entre esses cristais é uma relação especular, mas é uma relação que não são objetos que não podem se sobrepor. Então, são objetos que têm formas opostas, né? Então, a relação especular em moléculas, em isômeros, né, que nós estamos discutindo, essa relação especular confere às duas estruturas uma propriedade, e essa propriedade é a não sobreponibilidade. Então, particularmente aqui nos ácidos tartáricos, né? O que o Pasteur isolou foi os ácidos tartáricos, mas não nessa forma exatamente sim, né? Mas sim sais de amônio, né? Então, ao invés de ter aqui o hidrogênio, tem o grupo amônio, o NH4+. Então, o ácido tartárico, nós conhecemos, ele tem 4 carbonos e tem dois carbonos tetraédricos aqui, né? E você pode desenhar na projeção cavalete dois tipos, o da esquerda e o da direita. Entre eles, né, o que eles são aqui, esses dois? Eles são objetos distintos, né? São moléculas distintas, então são diastereisômeros, né? Então os dois aqui não têm formas opostas, não tem. O que o Pasteur isolou foi, na verdade, por exemplo, vamos imaginar esta estrutura, né? Se você desenhar este composto aqui no espelho, o que tu vai obter? A relação especular, né? Então, tu vai obter a relação de objeto e imagem. Então, é exatamente isso que o Pasteur fez. Ele conseguia, teve sucesso em isolar um ácido tartárico com esta forma e um outro com esta forma, que são formas opostas. Então, entre as duas moléculas, os dois isômeros do ácido tartárico com esta descrição espacial, tu tem as duas formas opostas. Então, o problema aqui da época, né, como que nós podemos identificá-los, né? Qual é o rótulo que nós vamos colocar nessas moléculas para identificar como sendo um ou outro, né? Então, na época, o recurso que existia, né, era o uso de uma técnica que leva em conta, né, a propriedade da luz de ser polarizada, então é através de um polarímetro, né? E através dessa técnica se determina que uma estrutura do enantiômero tem uma capacidade de desviar essa luz polarizada à esquerda e outra à direita. Então essa era a única forma, né? Era a única identificação dessas moléculas. Um era destrógeno e outro era levógeno, né? Então, não tinha muito o que fazer, né? Mas assim, né? A questão da simetria é tão importante, né? Que nós vamos observar objetos, né? Então, a forma oposta de uma molécula em relação à outra está ligada com a questão da simetria, né? A simetria. A simetria é um conceito amplo e geral, né? Está presente em vários setores, né, da nossa atividade. A simetria, na verdade, é uma relação de paridade, de igualdade,
do ponto de vista matemático, né, tu tem que ter um objeto, esse objeto tem que ter, digamos, uma altura, uma largura e uma altura, largura e profundidade na mesma dimensão. Né? Então, se você constrói uma figura geométrica em que você descreve essas três coordenadas, né, altura, largura e profundidade, na mesma dimensão, essa figura ela compreende o todo, ela pertence ao todo. Então, quando se desenhar a figura em que essas dimensões são iguais, tu tem a paridade. Então, essa estrutura ela é simétrica. Tá? Claro que você pode pensar de uma outra forma, mais simples. O que é uma estrutura simétrica? É aquela que tem partes iguais, né? Que você mentalmente faz um trabalho de divisão, ou de secção, ou de rotação, ou de reflexão, e você obtém sempre a mesma coisa. Né? Então, a simetria, existem alguns conceitos, por exemplo, simetria reflexiva, simetria, digamos, bilateral, simetria radial, simetria rotacional. Então, são maneiras, né, que nós podemos trabalhar os objetos para verificar se essa simetria, se essa paridade, ela persiste. Né? Então, por exemplo, a simetria reflexiva, a simetria que se relaciona com a reflexão. Né? A bilateral é aquela que você passa um eixo, né, no corpo. Por exemplo, o corpo humano tem uma simetria, né, bilateral. Claro que é um elemento de simetria, é o C1, mas tem, né? Então, aqui como exemplo, a capa do disco do Pink Floyd. Então, tem as duas cabeças, né? São frontais, então, entre elas, parece que existe alguma propriedade de simetria, e ela existe. Né? Então, a figura, né, tem esse elemento de simetria. Claro que ao fundo, se você enxergar ao fundo aqui, né, esta região e esta região, não é igual. Então, a figura como um todo não tem a simetria, mas olhando as duas cabeças, elas têm a mesma simetria. Né? Elas guardam entre si uma relação de simetria. E aqui é uma reflexão. Né? Se você olhar a molécula biquíni, né, que é o dimetilciclopropano, também é uma molécula simétrica, que se pode pensar aqui em vários tipos. Né? Nesse caso, em particular, pode ser uma simetria reflexiva. Né? As borboletas, né, elas têm, né, se você imaginar um eixo rotacional que passa pelo centro do corpo da borboleta, né, tu teria um eixo de simetria C1, tá? C1, em que isso daria, então, um padrão, né, simétrico. Em química orgânica, nós conhecemos vários exemplos de como a simetria atua. Então, aqui eu peguei e selecionei duas moléculas, né, o R mais limoneno e o S menos limoneno. Um é encontrado, digamos, no laranja, o outro é encontrado no limão. Aí, claro, historicamente, aquele da laranja tinha apresenta o desvio da luz polarizada à direita, e o do limão à esquerda. Então, é o mais e o menos limoneno. E mais, de uma maneira mais, digamos, mais atualizada e com nenhuma dúvida sobre a questão de como a simetria trabalha, né? Então se usa os descritores, né? RS, que são símbolos estereoquímicos que definem exatamente, com precisão, quem é quem na história. Porque apenas o mais e o menos, o sinal da rotação não é definitivo para definir quem é quem na história. Né? Então, a simetria ela opera aqui, né? E ela resulta, então, em dois compostos. A relação entre eles é especular, né? Mas as propriedades desses compostos são completamente distintas. Né? Aí, só por curiosidade, então, nós temos aqui, tem um livro do professor Márcio, né, que ele trabalha também um pouco dessa questão, e até a capa do livro usa esse conceito de simetria. Né? Um deles é utilizado para a produção do mentol, né? E o mentol é na verdade,
um ingrediente, né, de um inseticida, né, que é disponível no mercado. Tá? Bom, assim, então, o que nós vamos discutir agora é alguns conceitos relacionados com esse tema, que é a caracterização, a análise desses isômeros que espacialmente guardam entre si uma relação de espelho. Né? São imagem, objeto e imagem, são relações especulares. Só que entre eles, né, você não tem a famosa sobreponibilidade. Então, eles são objetos de formas opostas. Não tem jeito. Né? O sapato do pé direito, você não consegue calçar com o pé esquerdo. Não tem jeito, porque a forma é oposta. Então, do ponto de vista histórico, alguns personagens são importantes de serem mencionados. Né? O Biot, o Pasteur, o Van Toff, o Fischer e o Pearl. Claro que tem muito mais, né? Mas tem 5 apenas para mencionar, né? O que cada um fez. Então, do ponto de vista histórico, nós vamos dar uma olhadinha e lembrar assim, né? A atividade óptica ela é medida usando um polarímetro. Né? Então, o polarímetro é o equipamento que nós usamos para medir a capacidade que essas amostras, que essas moléculas têm de interagir com a luz polarizada no plano e dessa interação rotacionar, né, o plano à direita ou rotacionar à esquerda. Então, é o isômero óptico. Né? Aqui é importante, né, que nós vamos depois, mais tarde, discutir um pouco mais essa parte, mas assim, a luz natural ela é composta, né, por milhares, uma infinidade de planos de vibração, quer dizer, a radiação eletromagnética ela oscila para cima e para baixo, né, para direita e para esquerda, mas em planos. Né? Quando essa radiação passa por um filtro de polarização, o filtro permite que alguns planos passem e outros não. Então, nesse caso aqui, tu tem um filtro em que a oscilação do campo elétrico coincide, então, com a oscilação dos elétrons do filtro. E aí, a radiação que está oscilando na mesma direção dos elétrons do filtro passa e os demais não. Se essa radiação agora, que persiste nesse plano, encontra uma solução de uma substância que tem formas opostas, né? RS, ou objeto imagem, né? Então, essa substância desvia o plano inicial à direita ou à esquerda. E esse desvio é um ângulo, e esse ângulo é o ângulo de rotação. Então, um segundo polarizador te permite avaliar qual foi o ângulo do desvio. Então, para isso, tu tem aí um desvio à direita e um desvio à esquerda. E esses desvios, na verdade, são o quê? Eles são quantificados, mais 5, menos 5. Então, mais 5 à direita, menos 5 à esquerda. E assim por diante. Né? Hoje em dia, os polarímetros, os novos, são digitais. Né? Mas os antigos, eles são construídos com um tubo. Então, aqui tem um tubo, né? E nesta porção aqui do observador, neste anel externo, tem uma escala em graus, né? Vai de 0 a 360. Então, o que faz o observador? Ele liga a luz, é uma lâmpada de sódio, a luz polarizada assim, ó. O que é a luz natural e a luz polarizada? A luz natural é formada por um conjunto, não vou dizer infinitos, mas de muitos planos de polarização. O que é a luz polarizada? É aquela em que a luz que passa, ela é filtrada. Então, em termos práticos, é uma luz de menor, vamos dizer assim, de menor brilho. Né? Ela brilha menos. Veja, por exemplo, tu pega um óculos com polarizadores, né? Você sai durante um dia de sol, sem óculos, o seu olho tem uma dificuldade enorme, às vezes, de receber toda aquela radiação que chega e trabalhar. Então, tu sente um certo desconforto. E a tua retina, ela se fecha. Então, o olho
a entrada de luz é diminuída pela diminuição do diâmetro da parte ocular. Quando você usa um óculos com filtro polarizador, quem faz esse trabalho de absorver boa parte da radiação que chega é o próprio filtro. Então, no filtro, ele retém muitos dos planos da luz natural e deixa passar apenas alguns, né? Mas é a luz natural igual, só que é a luz natural polarizada. E é essa luz natural que será, então, observada aqui pelo observador. Então, o que ele faz no polarímetro que tem um tubo aqui, que tem essa esfera com graus? Ele vai girar à esquerda ou à direita. Então, o giro, ele vai enxergar, ora, o contraste, claro e escuro, né? O que eu estou dizendo assim? Nos antigos, tu tem uma visão assim, ó, né? Você vai enxergar uma faixa no centro, né? Aqui no centro. E essa faixa, ora é colorida, amarela, porque é a fonte de sódio, né? Ou preta. O que é o preto? É quando tem os dois polarizadores cruzados. O que é o amarelo? Quando você tem os dois paralelos. Então, o observador ele vai rotacionar à direita ou à esquerda até que ele encontre o máximo de extinção da luz. Então, quando ele vai girando aos pouquinhos e ele tem o máximo de extinção, ele consegue ler a partir do zero, se ele girou à esquerda, quantos graus é aqui ou quantos graus é à direita. E aí ele lê o alfa. Tá? Então, é isso que se faz, né? E hoje em dia não, hoje em dia tudo é digital, né? Então, né? Mas a leitura é a mesma. Né? Então, o que nós fazemos aqui? Caracterizar, né, os isômeros que são isômeros de formas opostas, que são os enantiômeros. Então, um é à direita, o outro à esquerda. À esquerda é o levógeno e à direita é o estrógeno. Um desvia para a direita e um desvia para a esquerda. Mas se você voltar ao arranjo dos isômeros, né, do ácido artánico, o que vai acontecer? Tu tem um conjunto de arranjos possíveis. Né? Aqui, claro, eu desenhei de propósito. Eu sei que este aqui, o primeiro e o segundo, eles têm entre si uma relação especular dentro da estrutura. Né? Então, é a mesma coisa. Mas esse com esse aqui. Então, a pergunta que se quer né, responder aqui é: de que maneira a rotação óptica permite definir quem é quem na história aqui? Quem é o destrógeno aqui e quem é o levógeno? Não tem jeito. Né? Essa pergunta aqui não se responde. Se você não tem nenhuma outra informação, apenas a estrutura química dos ácidos artánicos, e olhando o sinal positivo ou negativo, você não consegue atribuir corretamente aqui quem é quem. Tá? Então, nós vamos usar a informação da luz polarizada, é importante, sim, né? Mas ela não é definitiva na atribuição correta dos isômeros. Apenas para reforçar, né? Este par de compostos aqui é chamado de meso, né? E esses dois aqui é chamado de antípodas ópticas. Né? Por que o termo antípodas ópticas? Porque são compostos que têm uma atividade óptica oposta. Né? E os dois, então, constituem um par de enantiômeros. Eu só não sei dizer aqui quem é mais, quem é menos. Não sei. E essa é uma dúvida que persiste. Então, do ponto de vista histórico, né? Quem são os protagonistas, os atores aqui que eu vou destacar? Então, o primeiro é o Christian Huygens, né? Um astrônomo deutsch, holandês, né? Holandês. Então, o cara era um astrônomo, era um matemático, era um físico, e ele descobriu, então, esse fenômeno da luz polarizada. Quer dizer, a luz natural, que vibra em muitas direções, quando passa por um filtro molecular, que é um polarizador, a intensidade, o brilho é diminuído, é atenuado, mas passa um plano, né? E esse plano é, então, incidido num segundo polarizador, que pode ter uma orientação perpendicular ou paralela.
dependendo da orientação, a luz pode passar completamente ou não. Então, é o caso. Você pega dois polarizadores e coloca um frente ao outro e vai girando em certos ângulos. Tu vai enxergar a questão da extinção ou não da luz, né? O outro é o Chile, né? E que toda a história que ele era, na verdade, um comerciante, então ele não tinha, rico, claro, rico, né? Mas ele não tinha muitas preocupações com comida, com bebida, ou com, sei lá, com habitação, coisa assim, né? E nem muitas preocupações com os negócios dele, né? E que para ele era uma mera... ficava feliz, claro, em ter essas coisas, mas não era muito importante. Mas era importante, sim, para ele, quando ele se dava, ou ficava de frente, enfrentava um novo fenômeno, né? E este novo fenômeno que ele encontrou foi a formação, né, dos cristais do sal aqui de ácido tartárico, que tem potássio, né, depositado a partir dos sucos de uva, né? Então, esses sais, né, cristalinos, né, são os sais que depois o Pasteur isola, né, em formas opostas. Na sequência, o Jean-Baptiste Biot, né? Então, o que ele fez? Qual é a contribuição dele? É exatamente adicionar no nosso roteiro a palavra atividade óptica, né? Então, as moléculas orgânicas, alguns em líquidos ou em soluções, têm essa capacidade, né, de interagir com a luz polarizada no plano e rotacioná-la. Então, em função dessa propriedade, ele diz que as moléculas têm atividade óptica, né? Que é a capacidade de rotacionar o plano da luz polarizada à direita ou à esquerda. Então, é isso que vai diferenciar um enantiômero do outro, né? Então, se agora as substâncias elas são opticamente puras, então elas desviam a luz polarizada a 100%. Mas quando se começa a misturar uma com a outra, né, que tem as formas opostas, o que vai acontecer? Essa atividade óptica vai diminuindo até chegar no valor de zero. Quer dizer, tu tem o cancelamento do desvio à esquerda e do desvio à direita. Claro, tu tem que misturar quantidades iguais, né? E aí nasce, então, o termo mistura racêmica. Então, substâncias opticamente ativas são os enantiômeros, né? Os enantiomorfos. E aí o estrógeno e o levógeno. Quando você misturar as duas iguais, tu vai ter o cancelamento dessa capacidade de desviar a luz polarizada no plano. Então, aí tu tem o termo chamado mistura racêmica, né? Ou racemada, que é opticamente inativa. Quer dizer, a luz polarizada num plano, ela continua naquele plano. Então, parece, né, que internamente as moléculas conseguem, uma com a outra, são imagens especulares, então, se uma desvia à esquerda, a outra desvia à direita. Como o ângulo de desvio é igual, o resultado numérico final é zero. Tá? Então, para o ácido tartárico, o que vai acontecer, né? Nós teremos duas possibilidades, né, no ácido tartárico. E isso é conhecido da literatura, né? Então, quando nós pegamos o ácido tartárico, nós temos um conjunto de moléculas que, numa mistura equimolar, produz uma rotação igual a zero, e existe um outro ácido tartárico que não precisa fazer a mistura física, que ele é naturalmente não ativo, que é o chamado meso, né? Então, este meso tem uma coisinha nele que determina, né, essa incapacidade de desviar a luz polarizada no plano, tá? Então, isso é importante que se tenha essas questões, tá? O evento do Pasteur, então, foi, na verdade, a questão da recristalização
aqui de sais, né, do tratarato de sódio e amônio, e aí ele consegue, então, separar os cristais. Desses cristais separados, ele prepara as soluções e mede a atividade ótica. Ó. Então, um desvia para a direita, o outro desvia para a esquerda. E o que é interessante é que alguns enantiômeros são naturais e outros são não naturais. Né? Então, a diferença está posta aqui. Né? A diferença entre duas moléculas que têm a relação especular, né? São enantiomórficos, né? Mas um é destrógeno e o outro é levógeno. E aí, ele também ao Pasteur, né, é atribuído a questão do meso. Então, o meso tartárico é um ácido, né, um ácido tartárico, que tem uma propriedade reflexiva interna e não externa. Quando a atividade eótica desaparece, tu tem uma reflexão externa, ou seja, você vai misturar fisicamente duas espécies cujas formas são opostas. Então, essas duas formas opostas tendem a anular o desvio da rotação. Mas existe agora um outro conjunto de moléculas do mesmo ácido tartárico em que internamente tem essa capacidade, essa reflexão, né? Que é chamado, então, ácido mesotartárico. Então, por definições, né, é importante que nós tenhamos, né, uma substância opticamente ativa, ela tem a habilidade de rotacionar a luz polarizada no plano, né? O destrógeno à direita e o levógeno à esquerda. Tá? Bom, vamos fazer aqui um intervalinho, agora são 10 horas, né? Voltamos às 10h15 para continuarmos, né, a nossa discussão sobre os isômeros enantiomórficos, tá bem? Tá bem, professor. Tá bem.